abençoe neste momento. Pergunta, Senhor, que você nos abençoe em todos os ensinamentos que você vai passar. Senhor, explodir a nossa consciência, para que possamos absorver esses conhecimentos e usá-los na nossa vida diária, no nosso caminho espiritual. E assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, filhos do Senhor, agora e na hora de nossa passagem, que assim seja, graças a Deus. Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre chakras planetários. Não sei se vocês conhecem alguma coisa sobre isso. Vamos ver se a gente consegue trabalhar um pouquinho essas imagens aqui, os conceitos. Basicamente são esses os chakras. Acho que tem uma imagem um pouquinho melhor aqui, mais desenhada. Esses são os chakras. Vê se vocês conseguem identificar os 7 chakras que correspondem às partes principais nossas. Vê se você consegue localizar nele. Os 7 chakras, que correspondem aos 7 principais nossos, estão aí. Mas na verdade são 12 portais, né, ao todo. Mas são 7 chakras e mais alguns portais. Oi, Miriam. Existe uma sobreposição, né? Hoje existe uma sobreposição. Hoje existe. Desde quando é hoje? São ciclos, né? São cíclicos. O que acaba acontecendo é o quê? Nós temos o primeiro chakra, que é esse chakra aqui que fica no Monte Shasta, né? Fica nos Estados Unidos, no estado de Washington, Oregon, que fica bem aqui na pontinha dele. Tá? Esse é o chakra mais antigo. Tá? É o básico. Chakra básico. Então toda a energia planetária, tudo que mantém a estrutura em volta do planeta, é esse chakra que mantém. Tá? Só que ele também é um chakra muito denso, muito pesado. Ele acaba causando, porque aqui também, não coloquei uma sobreposição aqui, é que existe uma falha, né? Isso, então toda essa parte aqui, ela tem uma rachadura que vem até aqui embaixo. Por causa desse chakra. A violência dele é tão grande, né? Ele é tão denso e pesado, porque basicamente ele puxa o quê? A energia do fundo do planeta. Ou seja, do miolo do planeta, do centro planetário, ele puxa a energia de lá de dentro. E ele que mantém a estrutura coesa sobre o planeta. É ele que mantém. Oi, bom dia. Aí a gente tem o segundo chakra, né, que fica aqui no Peru, né, não é bem Peru, mas é no lago Titicaca, não sei se vocês conhecem. Tá? Ela é relativamente alto. E ele está relacionado ao quê? A toda a parte da sexualidade das espécies no planeta inteiro. Então toda a parte de sexualidade do planeta depende desse chakra aqui, ó. É gerado por essa energia desse chakra aqui, ó. Então quando você começa a ter uma divisão nas espécies, aí não é só a espécie humana, é qualquer tipo de reino, né? Qualquer tipo de espécie. Você tem uma divisão onde as espécies começam a ser sexuadas, tá? Ou seja, tem o macho e a fêmea, né? É esse chakra que abastece de energia a sexualidade em tudo que tem aqui. Tá? E o terceiro chakra? O terceiro chakra, ele está aqui, né? Na Nova Zelândia. Não, Nova Zelândia, aqui na Austrália, quer dizer. Nova Zelândia é o portal 11. Que fica nesse é como se fosse um platôzinho, né? Uluru, ou Olgas, é conhecido desses dois nomes, né? E é onde fica a energia que corresponde a esse chakra nosso aqui, ó. Esse chakra nosso, tá? Sim. E ele que dá a força, né? A energia para a gente levantar todo dia. Esse é um problema.
Esse é um problema, tá? Mas já houve um problema há um tempo atrás, né? Porque todo esse bloco aqui, né? Todo esse bloco aqui pertencia a um continente que não existe mais. A gente chama de continente de Mu ou Lemúria, tá? E era para tudo isso daqui afundar. Tá? Afundou só um pedaço e isso daqui ficou. Por que ficou? Por causa do chakra. Senão ele teria afundado também. Tá? Então todo esse continente, que era uma coisa gigantesca que tinha aqui, tá? Por causa de alguns problemas também, ele desapareceu, mas o chakra, ele meio que manteve a Terra um pouco mais elevada. Ele não quebrou e manteve ela estável. Se quiser afundar, vai para onde tem chakra. Não, esses não. Esses são fixos. O itinerante é só aquele lá de cima, o sexto chakra. Esse é itinerante. Esses outros eles estão estáveis. O único que muda ciclicamente é o sexto chakra, que é esse chakra que corresponde ao chakra frontal nosso. Ele muda. Hoje ele está aqui, ó. Hoje ele está aqui, sobrepondo esses dois aqui. Tá esse e o quarto chakra está sobreposto aqui, ó. Os dois estão sobrepostos. Ele tem a ver com as eras. Que era que nós estamos hoje? Zodiacal. Era de Aquário, de Peixes, vai entrar próximo, não é assim? Então, as eras, cada era, ele vai se localiza num chakra diferente. Ele vai se movimentando. Ele não é fixo. Esse é o único que não é fixo, ele vai andando. Não é. Ele segue a ordem da energia que o planeta tem que emanar. Tá? Hoje ele está sobre esse chakra aqui, que é o chakra cardíaco nosso, que é o coração, né? Fica na Inglaterra. E é para trabalhar o quê? Exatamente a questão emocional nossa, exatamente trabalhar a questão dos sentimentos, tá? Isso no globo inteiro. Tá? E aí começa a ter muita disputa, né, entre nós mesmos, porque a gente não sabe se segue a mente ou se segue aquilo que a gente sente. Né? A gente fica o tempo inteiro, que é a intenção do planeta é essa mesmo, deixar a gente na dúvida. O que você vai fazer? Para fazer escolhas, porque antes você não escolhia. Hã? Não entendi. Não entendi. Karma? Ah, o karma? Não. O karma não é ele que faz. Esse daí não é do karma. Então hoje a gente tem uma sobreposição do quinto e do sexto, né, e o quarto chakra, os dois estão se sobrepondo hoje. Estou falando hoje. Ele já esteve em outras épocas sobrepondo outros chakras. E a próxima mudança tem até um descritivo aqui que ele vai dar mais um tombo aí nas próximas eras, né, que estão se esperando, onde esse chakra ele vai se movimentar. Inclusive ele vai ficar por aqui, tá? Ele vai ficar um pedaço sobre o Brasil, em duas regiões bem distintas. E aí vai acontecer algumas coisas estranhas. Mas isso, espera aí. Bom, o quinto chakra, né, ele está nessa região aqui, está localizado nessa região, exatamente nessa confluência, né, das pirâmides, das grandes pirâmides, a esfinge, né, também que está lá, e o Monte das Oliveiras, que fica no Sinai. Então toda essa região aqui faz parte desse quinto chakra, que é esse chakra aqui. Ó. Ok? Que tem a ver o quê? Com a voz de Deus. Que a gente não escuta. Foi aqui. Não, é toda essa região, tá vendo? Todo esse bloco aqui. Mas são as mensagens, né? Que é o que a gente não escuta. Que é a voz. E está se prevendo novamente grandes coisas nessa região. Não é briga, é outra coisa. É outra coisa. Que vem novamente com mensagens pesadíssimas, e o pessoal não vai acreditar outra vez. Não vai acreditar outra vez. Ah, tá. Vai aparecer um Messias? Não é bem isso, mas vai ter coisas novamente nessa região aqui, só que aí vai ter novamente a discussão entre árabes, judeus, né? Os católicos vão entrar no meio, aí já viu a parafernália que vai acontecer outra vez.
Aqui já teve grandes disputas nessa região, muitas disputas. Aqui sempre foi área de muito conflito aqui, sempre conflito. Por quê? Ninguém entende o que está sendo dito. Cada dominar o mundo, né? Porque essa parte do Oriente Médio, ou você vai para a Ásia, você pode ir na Oceania, você pega a África, pega a Europa. Por que você está pensando em dominar? Cara? Não, mas sim, mas tem muita briga nessa região, entendeu? É um foco. Se fizer uma barreira aí, As mensagens vêm sendo passadas desde a época da construção das antigas pirâmides. Antes mesmo das pirâmides, mais ou menos 4.000 anos atrás, as pirâmides é bem mais recente, mais ou menos 2.000 anos, as mensagens já estavam sendo passadas e ninguém entendia. Aí se reforçou mais ainda, tá? Até que veio um senhorzinho aí nessa fase aí, mais ou menos há uns 2.000 anos atrás, e ninguém consegue entender ainda a mensagem dele. Ninguém consegue entender. Por isso que é o chakra laríngeo, da voz, da palavra, da mensagem. E está difícil. Continua difícil. Aí nós temos o sexto chakra, né, que é o chakra frontal, que ele é itinerante, né, hoje ele está sobrepondo aqui, que também é da visão, ou seja, também da percepção. Você enxerga, você percebe, você consegue, inclusive, trabalhar a questão da clarividência. A clarividência é muito forte. Então, quando você usa a clarividência juntamente com a sensação, então, você percebe, não é com os olhos, mas você percebe e sente. Tá? E como é que você racionaliza isso? Não é para racionalizar. Esse é um grande erro. A gente racionaliza, quebrou a mensagem que estava sendo dita. Que é o que é a tendência nossa, a gente tenta racionalizar. E aí a gente vem exatamente com as palavrinhas. Por quê? Não tem porquê. Sinta só. Esse porquê, na verdade, é uma forma de você exteriorizar a sua mente. Não é para trabalhar com a mente, é para trabalhar com o sentimento. Sinta. Diferente. E o sétimo chakra? Hoje está aqui no Tibete. Tá? Esse chakra é fixo também. E ele tem exatamente a comunicação com o mais alto. Então, o planeta se comunica com aquilo que nós chamamos de mente superior ou energia superior, que controla o planeta, tá? Através desse chakra aqui. Ó. Através desse chakra. Pode fazer uma analogia? Quem é o responsável pela manutenção desse chakra? É o planeta ou somos nós? Não, é o planeta. Esses chakras pertencem ao planeta. Os chakras pertencem ao planeta. Nós, para o planeta, somos os miasmas. As larvas astrais, as formas pensamento, nós somos isso para o planeta. Então, periodicamente, o planeta tem que dar uma... Ele tem que matar as larvas. Dá para entender? Isso. E aí você sabe o que acontece. Esses chakras, não somos nós que intervimos, a gente não tem a mínima condição de intervir nele, mas aquilo que nós geramos acaba atrapalhando. Bom, se está atrapalhando, chega num ponto que ele fala, ele dá aquela chacoalhada, e cada chacoalhada dele, né, a gente sabe o que acontece com o resto. Se a gente aguentar o chacoalho. Mas ainda nessa analogia, o planeta também assume algum processo kármico como nós? Não, o planeta não tem mais karma. O planeta não tem karma. O planeta ele já está num ciclo de evolução, só evolução. Aprendizado e evolução. Isso é um berço da civilização. Mais ou menos, ele é um espírito crístico, que está numa fase de evolução, só isso. A transformação dele é se transformar agora num sistema, tá? Controlar um sistema, é o próximo salto para esse espírito que está no planeta. É que quando a gente fala espírito, parece que o espírito tem o formato humano, não é isso.
Tá? Não é nem uma bola, tá? Eu não consigo definir o que é isso. Nem talvez seja uma energia, porque energia para nós a gente entende que é um pulsar, não é nem isso, certo? É uma coisa difícil de definir, tá? Mas é o espírito planetário. Então qual é o próximo salto dele? É um sistema, ele tem que controlar um sistema, como o sistema solar nosso. O sistema solar nosso é controlado por um espírito. Tá? E depois desse sistema solar, ele vai controlar o quê? Um quadrante. São vários sistemas. Depois desses vários sistemas, ele vai controlar o quê? Uma galáxia. E depois de uma galáxia, sistemas de galáxias. Ou seja, o espírito em evolução. É isso que está acontecendo. Tem esses chakras, tem problemas de estar obstruído. Não, existem conturbações energéticas. Existem conturbações energéticas. Essas conturbações energéticas, você considerar esse espírito evoluído, essa vida evoluída que é o planeta, nesse estágio de evolução, por ele ser o responsável por cuidar da manutenção desses chakras, imagine que esses chakras têm sempre que estar íntegros. Ele tem uma, como é que fala? Ele tem uma faixa até onde ele permite que seja conturbado. A partir daí ele se mexe. Ele não vai deixar que fique assim. Ele mesmo vai ter uma reação contra aquilo que está sendo feito. Ele vai reagir. Só que a reação dele é muito violenta para nós. Para ele não, para ele é uma reação natural. Como se fosse uma defesa natural do nosso corpo. Nosso corpo se defende através de anticorpos, através de outras células de defesa, né? O nosso corpo se defende. E ele tem a defesa, lógico que ele tem a defesa dele. Mas até um certo ponto dá para conviver na boa. A partir de um certo ponto ele vai reagir. E ele reage. Sim. Tá. Antônio, tem como a gente evoluir para um dia daqui a milhões de anos no planeta? É provável. Tem como, por exemplo? É provável. Aí daqui uns anos, vou indo, aí eu viro a mão para a terra. Tá? É possível que eu estou viajando demais. Não está viajando, não. Mas o caminho é esse. O caminho é esse. Só que vai demorar Você entendeu, né? Vai demorar Eu estou falando de alguns bilhões de anos. Não é nem milhões, são bilhões de anos para você chegar nesse nível. Nossa, Júpiter é mais evoluído que a Terra. Então você já imaginou como é que faz para chegar lá? Como é que faz para chegar lá? Eu já entendi. Entendi. Existe o pessoal deixa eu ver se eu acho o material aqui. Existe uma lista de planetas e o nível de evolução deles, né? Deixa eu ver se eu acho aqui o material. Algum de vocês conhece esse desenho aqui, ó? E aí mostra um pouco a estrutura e o grau de evolução de cada planeta, né? A Terra, por exemplo, ele está nesta faixa aqui, ó, que é a faixa química nossa. Ele está indo para cá, tá vendo? A direção é essa. Ele está indo para a letra E aqui, ó. Que é mais etérica, tá vendo? Que é uma região mais etérica. Ou seja, tudo que a gente valoriza de físico não vai existir. Não, é o contrário. Então, ele teve a criação, ok? Ele foi criado, aí ele vai se adensando, se materializou. Aí a gente nasce aqui. Agora ele vai fazer o caminho contrário, porque ele está evoluindo. Tá? Ele vai no ciclo de evolução e a gente tem que, se quiser continuar aqui, tem que ir junto. Senão eles vão pegar o bloquinho que não quer e vão mandar para um outro lugar que esteja na mesma faixa, dá para entender? É a mesma faixa. É o mesmo ciclo de evolução. Sim. Por quê? Porque desce. Porque ele tem que se materializar. Cada uma dessas faixas é uma dimensão. Então,
O Cristo terrestre, né, que a gente chama de Gaia, ele tem a ideia do planeta, ou seja, ele tem a manifestação, mas isso é só astral, Então ele cria astralmente, e aí vai descendo. Aí o corpo dos desejos, que é o corpo astral, né? Aqui é o corpo mental, o campo astral, aí o corpo etérico, e aí ele se materializa, físico. Ok? Só que depois ele vai, evolução, ele aprendeu aqui, ele vai descendo e vai aprendendo nas dimensões. Aí ele aprendeu o que tinha que aprender nessa terceira dimensão, aí ele cancela a terceira dimensão e volta para a terceira dimensão, mas um corpo semimaterial. Depois para a quarta e quinta dimensão, ele vai fazer esse acesso novamente. Se a gente quer viver aqui, vocês querem viver? Ótimo, muda o padrão vibratório, senão você vai ser cancelado aqui. Seu bilhete vai ser recolhido. Sim, sim. Não. Daí ele parte para outra coisa. Ele parte para outro. Daqui ele vai para outro lugar. Que bom, né? Isso é problema de logos. Assim, logos planetário, logos do universo. Sim. É que fica difícil, por causa da formação que nós temos, que é mais católica, a gente não consegue aceitar certas coisas. Né? A gente acha que a evolução é por causa de nós. Não, nós somos uma coisinha ínfima perto da evolução do universo. Isso é uma coisa muito pequenininha. Podemos dizer, mas ele vai fazer esse descenso aqui, ó. Ele vai ficar mais rijo, tá? Porque ele tem que aprender outras coisas. Ele tem que vir para essa dimensão aqui, ó. Ele tem que vir para essa dimensão, tá? Depois que ele passar por isso, aí ele ascende. Aí ele ascende. O Júpiter é mais evoluído, olha só. É menos evoluído. Para cá, pessoal, é menos evolução, pessoal. Para cá é menos evolução. É que para cá está mais etéreo. Está mais etéreo. Ok? Dá para entender? É mais sutil. A vida lá, existe vida em todos eles, só que é muito sutil. Então, os espíritos que vão ter que se manifestar na terceira dimensão em Saturno vai demorar muito tempo ainda. Os espíritos já estão lá, já tem um monte de espíritos vivendo em Saturno, um monte de espíritos. Mas que corpo ele tem? No máximo ele tem esse mental inferior aqui, ó. Não dá nem para encarnar, porque não tem nem esse corpo, não consegue encarnar. Não tem. Então, ele primeiro tem que adquirir esse corpo também, ele tem que adquirir esse corpo para poder permitir que as pessoas encarnem. É isso que acontece, o ciclo. Ele está muito etéreo ainda. Ele vai fazer esse descenso e depois vai fazer essa ascensão. Ele vai fazer isso daqui. Tá? Para possibilitar que as mônadas que estão nele, tem um monte de mônadas. Só que elas não conseguem se manifestar ainda. Mas já nesse processo que nem Saturno está, ele já consegue ter os chakras dele. Não, aqui já tem, aqui já está definido, mas está tudo no astral. Está tudo no astral. Você não consegue localizar no físico dele, você não consegue achar isso no físico dele. Porque está muito sutil ainda para ele. Sim, é lógico que tem toda uma questão etérea envolvida nisso. Certo? Saturno é um planeta que eu aconselho ninguém ir para lá agora. Não é um planeta muito legal. Tá? A Lua também. A Lua tem algumas complicações. Né? Ela está menos evoluída que a Terra. Tá? Antes era uma coisa só, depois houve uma separação por uma questão planetária aí. Mas ela como é que fala? Ela perdeu um pouco o campo de vibração. A Terra deve evoluir mais rápido do que a Lua. Tá? Júpiter está mais evoluído que a Terra, Vênus e Vulcano. Hã? Sol. Ele não faz a parte aqui, é uma outra regrinha que tem. São caminhos um pouco diferentes. Aqui não sei se dá para ver melhor essa imagem aqui. Que é a localização deles de bolinha. Aquilo que eu falei que havia sobreposição, olha lá a sobreposição dos dois, lá na Inglaterra, tá vendo? Hoje é essa configuração que a gente tem hoje.
o sexto com o quarto. Né? São as linhas de energia. Uma linha essa linha é uma linha da feminilidade, né? E essa daqui da masculinidade. Tá. E elas abastecem todos os seres, masculinos e femininos. Não é só o ser humano, não fica puxando só para o nosso lado. Tudo que é masculino e feminino são abastecidos dos dois jeitos. Não interessa se é animal, se é um protozoário, se houver a diferença sexual, está sendo abastecido dos dois jeitos. A linha só nesse sentido, pode passar em qualquer tudo. Passa em tudo. Que eu vou mostrar um outro desenho aqui, vocês vão ver que passa em tudo, na verdade. Aqui, é que esse daqui são... É que no nosso corpo também nós temos o que nós chamamos de nadis, ok? Os nadis. Aqui a gente chama de lei. L-E-Y. Tá? Os leis correspondem aos nadis no nosso corpo. E esses são os nadis, ou as leis principais. Esses são os principais. Principais. Só tem esse? Não. Tem milhares de fiozinhos abastecendo o chakra com chakra. E aqui eu só estou mostrando os principais também. Os chakras principais. Nós temos milhares de chakras também no nosso planeta. Uma imagem da rede. Olha como é que é o mapinha das leis aqui. Ó. Apesar de sermos um pozinho minúsculo, nós somos responsáveis por tudo isso, né? O que fazemos aqui reflete. É para vocês verem a rede como é que está distribuída. E aqui ainda não está total, aqui só também dos secundários, aqui, os chakras secundários que estão sendo ligados. Os primários com os secundários. Aí tem chakras terciários, quaternários, e aí vai abrindo, e aí quer dizer, a rede vai se expandindo mais ainda. Muito mais. E aí são aquilo que a gente chama de leis, né? São os nadis no corpo humano. Diferente isso? Quer dizer, nós jamais teríamos um planeta destrambelhado como a gente fica, né? Ele é um pouquinho mais legal do que a gente. Aqui só para vocês terem uma visão do Monte Shasta, né? Que fica lá na Califórnia, no norte, né? Lá é gelado pra caramba. Esse é o primeiro chakra, tá? Esse daqui é do Monte Titicaca. O monte não, do Lago Titicaca, né? A pessoa vai aí, né? Se você não estiver bem equilibrado, você volta mal. Ah, então. Volta muito mal. Porque antes eu chegar no arco, eu passei aí, entendeu? O médium, principalmente o psicofônico, certo? Tem que tomar cuidado para ir nesses pontos. São pontos turísticos, mas se você é psicofônico, toma muito cuidado para ir nesses lugares, senão a maioria de nós não volta bem. Não volta bem. Vai voltar muito desregulado. Aqui do terceiro lá, que é o da Austrália, que eu falei, parece um platô todinho vermelho. Ele é assim mesmo, dessa cor, vermelhão assim. Ó. É bem vermelho, lá no Monte Uluru. Esse é o terceiro chakra. É um platô bem vermelho. O quarto chakra, que fica lá na Inglaterra. Tá? Diferente, né? Esse daqui da pirâmide do Monte das Oliveiras. Quem é psicofônico, por favor, não entre dentro da pirâmide. Não faça isso. Existe visitação que é permitido você entrar nas pirâmides. Quem é psicofônico, não faça besteira de entrar. Não entre. Não deveria nem ir lá, mas se você for, não entre. Por quê? Então experimenta. Experimenta. Ué, experimenta, vai lá. Mas não volta pro ar. Experimenta. Oi? Sim, sim. Não é que não sai, mas sai.
Sai muito carregado, sai muito carregado. Porque ainda tem gente lá dentro. Muita gente lá dentro. Muita gente. E não sabe, está lá dentro ainda. Tá. Esse daqui é a figura do Monte Sinai, tá? Esse daqui é a imagem do Monte Sinai, que também faz parte desse quinto chakra aqui, ó, que é o laríngeo. Eu também tomaria cuidado para subir no Monte Sinai. Não faça isso. Cuidado lá. Porque, entenda, todos esses campos, eles carregam muito com energia. A pergunta é, você está preparado para receber essa pancada de energia? Se você tiver, tudo bem, vai lá na boa. E se não tiver? Não vai voltar bem. Entenda, não vai voltar bem. Então, primeira coisa, você tem que estar emocionalmente equilibrado, firme, aí você vai dar tudo certo. Se não tiver muito bem, não vá. Eu estou curtindo uma fossa, vai lá. Fui fazer uma viagem porque estou desesperado, fui fazer uma viagem só para espairecer. Não faça isso. Você vai em certos lugares, você vai tomar uma chumbada. Não. Não é assim que funciona. Para a maca, aposto que vai resolver muito mais, deita na maca lá e vamos dar um trato aí, sai bem melhor do que... Tem uma relação de, por exemplo, o sol da Inglaterra no quinto, que é o... Não, está no quarto. Que é o cardíaco. Cardíaco. As pessoas dizem que as pessoas são mais reservadas, frias, Não. Aí é uma outra coisa que acontece lá. Não é por causa desse chakra. Então a influência do chakra não tem nenhuma... Influencia. Mas é que aquilo que ela está falando não é bem aonde está o chakra. Se você sair um pouco em volta, aí muda totalmente o campo de energia. O campo de energia é alterado. Tá? É como se fosse uma protuberância onde tem o chakra, mas em volta não é exatamente o que está no chakra. Não é exatamente o que está no chakra. Ele tem um raio longo, não é um raio curto. Ele vai, nas beiradas, ele vai sendo menos intenso do que no miolo. Ele tem mas é um raio relativamente grande, normalmente alguns quilômetros, às vezes, dependendo do chakra, algumas centenas de quilômetros de raio. E aí engloba um monte de coisas, né? Como você falou lá de Machu Picchu, está no rolo por causa do raio, ele acaba pegando, mas não é o foco principal. O foco principal é Titicaca. É ali que é o miolo dele. Que é o sexto chakra, o sétimo chakra que está lá no Tibete, que é esse Monte Kailaša, que não sei como é que fala aí. Não é aconselhado ir para lá, vou fazer alpinismo, vou escalar ele. Não é um lugar muito bom para se... Quer meditar, vai lá com os monges, vai em outro lugar, aí não. Depende. Mas existe um fluxo de energia que a maioria de nós, se não estiver bem equilibrado, vai sair pior do que voltou. Vai sair. Então tem que tomar um pouco de cuidado para onde você vai. E principalmente quem é psicofônico, nessa época, vai para a praia, é a pior desgraça que você pode fazer. Você tem que tomar muito cuidado, porque em vez de você se carregar de energia, você vai se carregar de energia deletéria lá, é o contrário. Porque tem muita gente. E psicofônico não pode ficar quando tem muita gente. Depende da cachoeira. Se não teve fezes anteriores, está tudo bem. De que cachoeira você está falando? Que cachoeira? Tem cidades antes dessa cachoeira? Então não vá. Então quer dizer que eu tenho um lugar inexplorado isso aí? Isso seria o mais indicado, né? Não pode ter cidades antes. Por quê? Normalmente os rios são usados para, dejetos, não só humanos, como dejetos químicos. Se usa os rios para fazer isso. Aí você vai lá e toma um banho de cachoeira. Que legal. Tomar cuidado. Cachoeira é legal. Eu acho que a água é interessante. Tanto a do mar quanto... Mas cuidado. Tem muita gente. Não é o momento certo de você ir no mar. Cachoeira, a mesma coisa.
Tem cidades antes dessa cachoeira? Não é o lugar adequado. Você fala, não, mas é bonito. Tá bom, é bonito para ver, mas não para tomar um banho lá. Não se pode fazer isso. Eu sempre achei que pela água ser corrente, existia essa limpeza. Existe a contaminação das águas, e essa água pode estar contaminada. E aí você toma um banho da água contaminada. E não é só contaminação químico, física. E as partes energéticas ou deletérias que estão sendo emanadas pelas pessoas vão via corrente de água. E você toma tudo isso daí. Quer dizer, em vez de sair melhor, sai pior de uma cachoeira. Então, analisa. Analisa. A água de chuveiro também é complicada, certo? Mas é verdade, ora as bolas. Pessoal, da onde que é tirada a água que a gente toma banho ou que bebe em casa? Da onde é tirada essa água? Fala pra mim. Por acaso você já viu a Sabesp fazendo tratamento de miasmas na água? Você já viu eles fazendo tratamento assim? Tudo bem, eles tiram lá aquilo que está sólido, eles deixam a água potável, isso tudo é feito. Mas é a questão física, eu não estou falando do físico, pessoal, eu não estou falando do físico. Eu não estou falando disso. Como é que funciona a água que é utilizada, por exemplo, numa colônia espiritual? Como é que é feito o abastecimento da água? Como que é feito? Vocês nunca leram o Nosso Lar, pessoal? Tem todo o tratamento. Então, como é que é feito o tratamento? Como que é feito o tratamento? Essa água, antes de chegar nas pessoas, ou seja, nas casas, é passado por onde? Pelo ministério mais elevado que tem no Nosso Lar. E eles, magneticamente, trabalham a água. Ou seja, tira todas as impurezas, tira todas as energias deletérias, aí vai para o abastecimento. Por que que se pede para, no Evangelho, colocar um copo de água lá? Para que se pede isso? Você fala, a água fluidificada, que raio que é essa água fluidificada? O que é? O que tem nessa água? Fala para mim. É uma água que vai ser o quê? Purificada. Ela vai ser purificada. E além da purificação, vai ser colocado algumas coisas na água que vai fazer bem para quem? Os nossos chakras, para tirar os miasmas que estão dentro do nosso corpo, via sangue, via linfa. E aí a gente não faz o evangelho nem põe a água. A maioria das cavernas são habitadas, a grande maioria são habitadas, mas são habitadas por espíritos, ok? A grande maioria das cavernas são habitadas por espíritos, e não são espíritos de luz que vão ficar numa caverna. Tá? E aí você vai fazer uma excursão nas cavernas. Legal! Vamos lá no Petar, lá, vamos lá. É legal, bonito, você vê aquelas estalactites, você vê a água límpida, você vê... Mas tem gente morando lá, pessoal. Tem gente morando lá dentro. Tem gente morando lá dentro. Aí, tudo bem? Não, aquele lance de pedir licença para entrar, então esquece. Tudo bem, você pede licença para entrar, mas ele está lá dentro. Ele está lá dentro. Ele está lá dentro, as bolas. Ele está lá dentro. Você acha que pedindo licença para entrar ele vai sair? Para você entrar? O que é isso? A casa é dele. A casa não é sua. Sim, mas é só para o porteiro. É só para o porteiro que você está pedindo. Você vai entrar, a energia está lá dentro, a entidade está lá dentro, ela está lá dentro. Aí depois você não sabe porque você vem carregado. Ou se não fica com sensibilidade de carregado, mas sua cabeça começa a ficar estranha depois de um tempinho. Não é diferente também. Não é diferente. Não é diferente. Tá? Mas eu estou falando, toda vez que você vai numa caverna, tem gente morando lá. Você acha que
que é um lugar afastado, um lugar inóspito, que não tem ninguém, me desculpe, toda caverna tem entidades das trevas lá dentro. É uma forma dele se proteger do raio solar. Ele não pode tomar esse raio solar, então ele fica numa caverna. Ele fica morando lá. E via de regra não é um. Muitas vezes tem um bando lá dentro. Sempre tem um chefe, tem um bando lá dentro. É um capitão caverna. Não. Hoje não existe mais isso que a gente está falando de primitivos. Mas a questão não é essa. Até concordo com isso. Nem esse é o nosso intuito. A questão é diferente. Eu não posso ir livre, leve e solto e falar, tá tudo legal, uma ova. Você que é um médium, você tem que se preparar, horas bolas. Aí você fala, então não vou viajar. Não estou falando nada disso. Vai fazer a sua viagem, mas se prepara. Vai, sabe, vai firme com o seu pensamento. Agora, eu estou desequilibrado, vou viajar para esparecer. Você vai tomar uma chumbada no meio do caminho, cara. As entidades no meio do caminho vão ler que você está mal, vão deixar você pior. Você tem que se preparar, você tem que ir firme. Você está saindo de um ambiente que, teoricamente, está mais sob seu controle, você vai para um ambiente que não está sob seu controle. Então, você tem que estar preparado para ir. Vá, se prepara e vai. Está tudo bem. Você tem que enfrentar isso. Que é uma forma, inclusive, de você saber lidar melhor com as suas energias. Vá em frente. No dia a dia, isso não é pro dia a dia, né? É que nós somos muito inconstantes, ok? E a gente não se prepara para nada. E aí o tempo inteiro vai tomando chumbada. Você toma chumbada em casa, toma chumbada na casa da sua mãe, toma chumbada no emprego, toma chumbada dentro do ônibus, dentro do seu carro, na rua. Você toma chumbada por quê? A pergunta é, você se preparou para sair de casa? Ah, não. Ah, então, você quer o quê? Você fez uma oração, pelo menos? Para sair de casa? Você fez uma oração para entrar no metrô? Você pediu para o seu guardião ficar mais perto de você? Você chamou o seu caboclo para ficar pertinho de você? Você fez algumas regrinhas básicas. Você fala, mas eu não sei nada disso. Tá, então aprenda a fazer isso. Você faz um curso de apometria, para quê? Para ficar chupando o dedo? É isso? Ora as bolas. Use essas energias para o quê? Te proteger. Você tem que enfrentar, você tem que trabalhar todo dia, você tem que fazer isso. Você tem que ir para a rua, tem que fazer suas compras, você vai se divertir, tá? Mas cuidado os lugares que você frequenta, cuidado a maneira como você vai. Você tem que entender que você, como médium, todos nós que estamos aqui, estamos abertos. Estamos abertos. Não dá para fechar isso. Vou fechar para balanço. Não existe isso. Se você procurar alguém para fazer um campo de magia negra, porque isso é magia negra, para fechar o seu corpo, você não sabe as consequências que você vai ter lá na frente. E você vai ter consequências. Você vai ficar doente e vai vir sérias doenças para cima de você. Porque você pediu para fechar o seu corpo. Ou se não foi você, sua mãe pediu para você. Vai ficar doente. Os dois. Ué. Ela pediu para nascer com aquela mãe? Qual o problema? E a maioria de nós fala, eu não escolhi para nascer. Eu não escolhi nem para vir de você. Uma ova. Essa escolha é feita. Se não é com a mãe, é com o pai. Um dos dois você escolheu. E se não escolheu, é aquele que você merece. É aquele que você merece. Engole os argumentos que você tem, é aquele que você merece. Não fica xingando. Não fica xingando. Engole. Viva bem com a família. Viva bem com a família. Se vira. Viva bem com a família. Tem um caso aqui do Chico, né? Aquilo que a gente vê hoje acontecendo em Goiás, lá de Abadia, né? É esse caso aqui, ó. Então, na verdade, o senhor João de Deus, ele se beneficia da energia do local.
que foi uma orientação desse senhor aí, Francisco Cândido Xavier, que orientou, ó, vai lá, meu filho, monta lá naquele lugar lá, tá? Se ele estivesse em outro lugar, A irradiação seria bem menor para ele. Ele teria que despender muito mais energia dele. Ali ele aproveita a energia do local, que favorece o quê? As curas, os tratamentos e a resolução de muitas situações que envolvem problemas miasmáticos, larvais, ele resolve rapidinho. Só da pessoa ir lá, já sente que o ambiente é diferente. É lógico, o ambiente já propicia isso. Você fala, olha como o João é poderoso, olha como ele consegue emanar. A energia não é dele, é do local. A energia é do local. Não sei, exatamente eu não sei a localização. É o local. Você vai no local, você já sente o campo de vibração. É diferente. Você fala, não, isso está sendo emanado por João. Não é a energia dele, não é. Eu não nego a força energética que ele tem, mas não é isso que está acontecendo na região. A região é por causa do chakra que está lá. É essa a questão. É essa a grande diferença que tem. Já estou entendendo o que você está falando. Estou entendendo o que você está falando. A franquia lá, sei. O sol negro, eu pulei meio rápido aqui, não queria que ninguém lesse, mas você leu, né? O sol negro é um probleminha que foi criado pelos Atlantes. Isso há 12 mil anos atrás. É uma massa de energia. Eles queriam... Porque houve uma disputa entre dois grupos atlantes. Tá? Os de origem mais clara e os de origem vermelha. Tá? Eles disputavam um pouco o comando ou o controle da Atlântida. Isso já no finalzinho da Atlântida. A Atlântida já estava indo para o buraco. Né? E esse pessoal que tinha a pele mais clara, certo? Através dos seus cientistas, eles conseguiram gerar uma energia de dominação, que é esse sol negro. Só que quando usado, eles testaram, inclusive na própria população deles, para ver o que acontecia. Toda a região foi dizimada, todos os espíritos, inclusive perderam até o corpo astral. Foram assim, arrebentados. Para você ver a violência desse sol. Quando os espíritos superiores perceberam o que eles iam fazer, tá? Ou seja, eles iam usar isso com muito mais violência, aí resolveram mandar alguma coisa lá do céu, já que vai chegar nesse ponto, então vamos mandar um negocinho lá do céu que vocês não vão conseguir controlar, tá? E aí a gente já resolve tudo de uma vez. Só que esse sol, essa energia, né, com quem criou, ficou com eles. Isso daí foi para onde? Para o interior do planeta. E está lá. Terra. Então, os magos negros se abastecem dessa energia. Do sol negro. Não é que ela se renova, né? Ela existe um campo a matriz interna dele é de magia. E essa magia só tem uma forma de quebrar isso, certo? Que é com outra magia. Só que ninguém gerou ainda o campo suficiente de magia branca para quebrar isso daí. Enquanto isso, ele continua um campo de magia violentíssimo e os magos se abastecem disso daí. Todos os magos negros usam essa mesma energia. Se juntar toda a espiritualidade da luz, você consegue fazer uma rola de... Consegue. Nós somos discípulos dos magos negros, você quer o quê? Vocês não gostam dessas histórias, né? Bora. Mas nós somos iniciados por eles. A maioria que está aqui é iniciada por eles. mas para isso que eles sugerem, tem que haver uma despertar de consciência. Agora ele tocou no ponto certo. Repete. O pessoal não escutou. Para isso que despertar de consciência. Isso aí existe porque ele funciona. Você quer corrigir? A espiritualidade fala, nós podemos fazer. E a gente pergunta, mas por que vocês não fazem? Porque quem criou tem que destruir. Quem criou? Nós tivemos no pacote. Bom, então, se foi criado, vocês destroem. Então, como é que destrói? Abre a consciência. Eleva os seus pensamentos. Aí você vai lá e destrói. É assim mesmo que funciona.
Então nós conseguimos destruir? Sim. Quando? É aí que está a questão. Se as pessoas encarnadas hoje decidissem resolver isso, resolveriam. A pergunta é, eles querem fazer isso? Por exemplo, 7 milhões, se 3 quiserem, 19. Muito menos. Muito menos? Muito menos. 200 milhões de braços? Não dá certo. Aí precisa de mais. Queria mostrar uns ciclos aqui. Deixa eu ver se... Onde que eu pus isso aqui? Dá uma olhadinha aqui embaixo. É o movimento do sexto chakra, tá? Não sei se dá para enxergar aí. O movimento do sexto chakra. Aqui no final tá as eras, tá vendo? Ele vai montando as eras de Gêmeos, tá? Áries, Peixes, e vai montando cada uma das eras e aonde ele vai se localizando, onde o sexto chakra se movimenta. Inclusive vai aparecer 2 vezes no Brasil. Na era de Capricórnio vai ser lá em Recife e de Sagitário lá em Manaus. Para se sentir protegido diariamente, através de oração só. As orações e bons pensamentos. Só a oração não adianta. Você tem que mudar o campo vibracional da sua mente. Se você não mudar, não adianta fazer oração, porque a oração resolve naquele instante. Acabou a oração, volta tudo. Inclusive está saindo uma corrente aí no WhatsApp aí, de que a gente tem que tomar vacinas, né, umas vacinas espirituais. Eu comecei a ler aquilo e falei, entendi. A vacina não existe vacina espiritual, pessoal. Não existe isso. Tá? Porque estava pedindo para quinta-feira passada e a próxima quinta-feira, né, quinta ou sexta, uma coisa assim. Me desculpe, isso daí é uma grande mentira, porque você acha que a espiritualidade vai vacinar você para você não ficar contaminado? A vacina que você tem que tomar é o quê? Muda a maneira de pensar das coisas. Muda a maneira de pensar. Você se vacina contra qualquer tipo de vírus, bactérias. Porque a contaminação só existe se existe o quê? Dentro de mim, a predisposição para ser contaminado. Senão a contaminação não existe. Você pode estar vivendo, inclusive, no meio de pessoas contaminadas. Se você mentalmente está bem, você não vai ser contaminado. Essa receita sempre foi assim. Agora a espiritualidade vai colocar uma vacina em você? Me desculpe. Eles não funcionam como nós funcionamos. A gente apela para remédio porque nós somos incapazes de resolver os nossos problemas. Nós somos incapazes de resolver. Aí eu apelo para remédio, apelo para cirurgia, porque eu aprontei com o meu corpo e não sei resolver. Aí eu vou procurar um médico, vou procurar um psicólogo, porque eu não consigo resolver. Eu não consigo resolver. Eu abusei demais do meu corpo. Fiz um monte de meleca. Aí você tem que apelar para o remédio, não tem jeito. Já desconcertou tudo. Toma remédio, então. Horas bola. A pergunta é, precisou chegar nesse ponto? E aí você quer tomar uma vacina para não ser contaminado? Me desculpe. Não vai resolver. Porque a questão é o quê? Se você toma uma vacina aqui, fisicamente falando, para não se contaminar com um determinado vírus, sabe o que vai acontecer? Vai se manifestar um outro vírus que você não tem a vacina. É isso que vai acontecer. Porque se tiver programado o seu comportamento mental ou a própria ação que você está tomando é uma ação deletéria, você vai ficar doente. Não tem como parar essa doença. Ela vai se manifestar em você. Sim. Existe uma gama de possibilidades. E isso está programado no nosso código genético. Aquilo que muitas vezes não é descrito pelo genoma nosso, tá? Que é um nimbo, eles não sabem exatamente para que serve parte do nosso genoma, é para quê? Para liberar certas coisas que eu não me corrijo. Ele está lá latente, ele está quieto. O comportamento não deu certo, isso daí é liberado automaticamente e eu fico doente. Via gene. Aí você vai tomar vacina para isso? Me desculpe. Não vai dar certo. E nem vacina espiritual. Tá? Eu acho que todo mundo tem a mesma força, porque se nós somos filhos de Deus, todo mundo tem a mesma força, igualzinha, não tem diferença nenhuma. Qual é a diferença então que acaba criando em
cada um de nós. Qual é a diferença? É a questão do campo mental. O que é que você faz com ele? O que você faz com ele? Como é que você direciona a sua energia? Para o bem ou para o mal? Como é que você trabalha o seu campo de ação? Só querendo as coisas só para você, o resto que se lasque? É assim? Porque o nosso comportamento é bem assim, nós somos muito egoístas. Eu quero manter o meu. E o resto? Não quero nem saber, eu estou mantendo o meu. Cuidado. Nós vivemos numa comunidade. Tá? E um depende do outro. Por mais que você fale, não, eu tenho que cuidar do meu, tá, você tem que cuidar do seu e dos outros. Porque existe uma codependência. Para tudo existe uma codependência. Você fala, então eu vou trabalhar para ter dinheiro. Esse dinheiro veio de alguém. Tá? E aquilo que você compra também veio de alguém. Então existe uma codependência terrível de nós. Por mais que você fala, eu sou totalmente independente, eu dou risada na cara de quem fala isso. Porque não existe isso. Não existe falar, você é totalmente independente. Não existe isso. Isso é um grande engano nosso. Você depende das outras pessoas. Para tudo depende. Grupo, mas é assim. Enquanto eu não pensar em grupo, é exatamente isso. Nós ganhamos uma certa individualidade, legal, nosso espírito ganhou essa certa individualidade porque a gente deixou de ser do reino animal, nós ganhamos uma certa individualidade, mas a dependência agora é o quê? Eu dependo dele, eu dependo dela, a gente depende um do outro. Enquanto não pensar em grupo, eu vou falhar, eu vou ter doenças, eu vou causar problemas na minha vida, problemas nas minhas relações, enquanto eu não pensar em grupo. Eu tenho que pensar em grupo, ou seja, a palavra não é eu, é nós, o tempo inteiro. Nós. Quando você começa a pensar em nós, as coisas mudam na sua vida. E mudam. Pensa em nós. Nós inclui todo o sistema de vida, não é só. Sim. Não é só o meio humano, não é só. Exatamente isso. Foi muito bem isso. Quando a gente pensa em nós, parece que o ser humano é a cereja da... Não é verdade, certo? Existe todo um ecossistema aí envolvido. Tá? Então nós é o quê? Nós é esse planeta. Se você pensa assim, as coisas mudam para você. Você tem uma perspectiva diferente. As coisas se tornam mais simples. E são simples, na verdade. Sempre são simples. Só que é difícil a gente trabalhar assim. Né? Por isso que é bom que a gente tenha filhos. Já começa a quebrar um pouco isso. A maternidade ou a paternidade dá uma boa quebrada nisso. Você começa a pensar um pouco mais no outro. Porque até então era eu e eu. A gente pode entender que o pensamento individualista, que de certa forma é uma moda de algumas décadas para cá, né? Sim. Isso é alguma tentativa de retardar a evolução? Não. Eu tenho que aprender com a individualidade da minha alma, ok? Porque eu vou ter que assumir algumas posições individuais lá para frente, porque faz parte da minha evolução, tá? Mas, ao mesmo tempo, eu tenho que ter o quê? Respeitar uma hierarquia, que a gente não gosta, a maioria que está aqui é extremamente arredio, não aceita ordens, tá? E nós temos que aprender a respeitar as ordens, porque essas ordens virão cada vez mais fortes sobre nós. Eu não estou falando entre nós aqui, estou falando, vai vir ordem de cima. E você tem que simplesmente falar o quê? Não retrucar, abaixar a cabeça, sim, e faz. Só que tem que começar, sabe, a respeitar as hierarquias dos homens. Você tem que respeitar essas hierarquias, porque existe um motivo atrás disso. É para o aprendizado. Você pode até não concordar, não estar de acordo com aquela hierarquia, mas se ele está naquela posição, por algum motivo ele chegou lá. Tá? Você tem que respeitar essa hierarquia. Por quê? É o aprendizado o quê? Para o meu espírito, quando eu evoluir, eu tenho que respeitar o quê? Uma hierarquia, e ela vai vir com tudo para cima de mim. Enquanto eu não respeitar essa hierarquia, eu não evoluo. Olha o probleminha aí. Ó. Eu não consigo dar um salto evolutivo. Concordo. Dimensão. Está perfeito o que você falou. Mas entenda que eu tenho que aprender a lidar com isso. Eu tenho que aprender a lidar com essa hierarquia. E nunca pensar em mim só. Quando eu penso em mim, eu tenho que pensar o quê? Nos outros que estão à minha volta.
Pelo menos isso. Penso em mim e nos outros. Penso em mim e nos outros. Você fala, não, mas eu moro sozinho. Ninguém mora sozinho, pessoal. Não existe isso. Ninguém mora sozinho. Ninguém. No mínimo você tem uma panelinha de espíritos com você, no mínimo. São espíritos bonzinhos ou ruinzinhos que estão com você, vivem com você. Não paga aluguel. Você tem que pagar sozinho. Tá? E fora as pessoas com quem você convive. Você convive com pessoas no trabalho, pessoas na sua família, pessoas nas vizinhanças, pessoas aqui. Então somos nós, pessoal. Não tem como falar é eu. Não tem como falar eu. É nós. E você tem que sair de casa, como é que fala? Dando bom dia para todo mundo. Boa tarde, boa noite, cumprimentar todo mundo. Tem que fazer isso. Para de falar, sou tímido. Tira isso da sua frente. Cumprimenta a todos. E conversa com todos. Conversa com todos. Independente de quem seja. A pessoa não me responde. Fala sempre bom dia. Mas ela não me responde. Fala bom dia. Fala bom dia. Porque para você tem que ser um bom dia. Para você tem que ser um bom dia. Uma boa tarde, boa noite. Não sei. Tem que ser bom. Então fala. A pessoa está de cara feia. Fala bom dia. Ah, mas ela nem responde. Tudo bem. Ainda você pode até comentar. Como lindo, o dia está lindo. Hoje vai ser muito legal. Fala algumas coisas. Mas a pessoa não responde. Não interessa. Faz a sua parte. A gente se justifica pelos outros. Para de se justificar pelos outros. Faz a sua parte. Sempre. Isso é nós. Isso é nós. Cuide daquele que não quer nem ser cuidado. Cuide dele. Ah, mas ele não merece. Nós não temos condições de falar quem merece e quem não merece. Nós não temos condições de falar quem merece e quem não merece. Cuide. Se você tem compreensão, tem uma certa sabedoria, cuide. Ah, mas cuide. Principalmente quem não merece. Cuide dele. Esse é um exercício. Você tem que aprender a cuidar de quem você acha que não merece. Cuide dele. Cuide. A gente já foi ele. A gente já foi ele. E alguém veio lá e cuidou da gente. Tirou a gente do charco. Tirou da onde a gente estava. Alguém cuidou de nós. Cuide dele. Isso é aumentar a sabedoria, isso é a abertura da sua consciência. Cuide dele. O que vai custar para você? Fala. Uma oração? Quanto custa uma oração? Um bom pensamento pela pessoa? Quanto custa isso para você? Vamos falar de chakras aqui, planetários? A conversa está ficando densa aqui. Aqui são os chakras, né, que a gente já viu. Aqui a redinha, uma outra forma da matrix, né? Acaba criando um monte de artérias que a gente chama de veias ou leis, né? Que é o termo planetário que a gente usa. Tem que tomar um pouquinho de cuidado, né? Que essas leis aqui, ou esse grid aqui, ele acaba criando um campo magnético, um campo eletromagnético sobre o planeta. Tá? Ele não fica restrito somente a esses canais de comunicação, ele cria uma rede eletromagnética. E isso impede que o nosso espírito saia do planeta. Nosso espírito não tem condições de sair do planeta. Se sair desse campo eletromagnético, nosso corpo se deteriora. Nós entramos em falência. Quer dizer o quê? O espírito não consegue ficar dentro do nosso corpo. Ele vai ser retirado. Existe uma questão que a gente chama de átomo semente, que é isso que dá origem a esse corpo aqui. Cada corpo tem um átomo semente, que em volta dele se cria toda a parte atômica. Ele, quando vem se materializar nesse corpo físico, lógico, ele é criado no corpo mental nosso, depois vai para o astral, depois vem para o corpo físico. Quando ele vem para o corpo físico, ele se localiza no ventrículo esquerdo, no coração. Ele se localiza aqui, ele fica aqui, quietinho. Em volta dele se cria toda a parte atômica, e aí você tem as moléculas, aí a célula, aí vai, aí replica tudo. Tá? Quando a gente encarna num planeta, esse átomo, que é um átomo, certo? Uma partícula de matéria, certo? Ele está vinculado exatamente ao mesmo campo eletromagnético do planeta.
A sintonia é a mesma. Então, se você se distanciar do planeta, ele não consegue ficar coeso. O que ele faz? Ele sai do corpo. Se esse átomo sai do corpo, o que acontece com o nosso corpo? Pum! A gente morre. E aí o espírito se afasta do corpo. É assim que faz a nossa morte. Como é que a Lua? Como é que funciona? A Lua faz parte do campo magnético da Terra. As duas faces. Agora, outro planeta, aí começa a complicar. Porque o campo eletromagnético não fica restrito só ao globo, né? Ele tem um campo que, inclusive, é isso que nos protege o quê? Dos raios solares. O campo eletromagnético da Terra. Porque se não fosse isso, a gente estava torrado aqui. A gente estava literalmente torrado. Então, é o campo eletromagnético da Terra que protege a Terra. Tá? E ele não fica, não é no globo, ele tem uma certa distância. Então, nessa distância, você pode viajar. Inclusive, fazer viagem astral, está tudo bem, está tudo legal, vamos lá. Sai disso. Não dá. E quando você fala, fiz um curso de viagem astral, é isso? E fui visitar o meu antigo planeta, da onde eu vim, certo? Não foi isso que aconteceu. Tá? Você visitou exatamente o seu campo mental, ou às vezes o seu éter refletor, onde lá tem a imagem o quê? De todas as suas vidas anteriores. O que foi feito? Foi passado um filminho para você de onde você veio. E você achou que estava lá. Não estava lá, não. Você não tem permissão para ser. Nem consciência. Nem consciência. É aquilo que o Rodrigo Romo fala. Não é assim que acontece. É que ele esquece de mencionar o quê? Que o nosso campo mental, certo? Ele tem a memória de todas as vidas. Então, quando a gente se concentra e acha que está indo lá, você foi aqui, onde tem o filme da sua vida. E aí você lê ele, como se estivesse interagindo com ele. Exatamente. Só que você lê ele aqui, não lá. Que é todas as outras vidas. Está tudo lá, bonitinho. Outros mundos, outras relações, está tudo lá, bonitinho. Só que você não tem a permissão de sair. Você lê aqui. E está lendo aqui. Sempre assim. Só que esse mundo que a gente acha que é muito melhor, ele não existe mais. Ele não está mais do mesmo jeito, da referência que nós temos. Porque esse mundo já evoluiu. Então, se nós formos para lá, a gente não vai achar o lugar bom para nós. Não vai ser mais um lugar bom. Esse mundo não existe mais. Para nós estarmos aqui, já passaram alguns milhares de anos. Milhões de anos. Então, quer dizer, esse mundo já não está igual. Mas a referência que nós temos é de alguns milhares ou milhões de anos lá de trás, desse mundo da onde a gente veio. Então a gente quer voltar para lá, são algumas saudades que a gente tem, a gente não sabe de onde vem essa imagem. Não é imagem, é uma sensação que está gravada no nosso mental. A gente faz algumas viagens, faz desdobramentos, faz até aquelas regressões, né? E a gente não sabe o buraco que está entrando, porque esse mundo não existe mais, ele já foi. E em determinadas situações esse mundo já foi até destruído. Tá? Porque existe um problema de entalpia das estrelas. Elas vão murchar, vai se transformar numa supernova. E aí? Esse mundo talvez fisicamente nem exista mais. Você quer voltar para lá? Viva no mundo que você está. É o mundo que a gente merece, pessoal. Para de questionar. É o mundo que a gente merece. Normal. Aqui? Sim, é normal. Mas entre nós também tem aqui vários que não aceitam esse mundo aqui, não gosta, queria estar num outro lugar, não gosta nem da família, não gosta do emprego, não gosta da pessoa que, com quem vive, não gosta do planeta, não gosta de nada. Quer voltar. Para onde? Não pode, não dá, nem existe. Já está num outro ciclo. Não tem como fazer isso. Essa volta não é permitida. A gente está fora do... Sabe, a gente já foi descartado disso daí. A gente já foi descartado. Porque essa condição não existe mais. Quer dizer, por mais que você tenha a condição, vamos voltar. Quando você chega lá, não é mais aquilo. Acabou. Lá não é mais daquele jeito. Está de um outro jeito. Bem diferente. A infelicidade porque ela é egoísta. Só pensa nela. Enquanto for egoísta, ela vai ficar nascendo aqui 10, 20, 30, 100, 200, 1000 vezes. Vai nascer. Não precisa ir tão longe, né?
negócio. O quanto daquilo é real ou não? Porque você falou das estrelas murchadas. Aquele foi uma representação das estrelas murchando ou não? Porque a gente pega as estrelas murchando. É uma forma de tipo, trazer o que aconteceu de milhões e milhões de anos para a nossa forma terrestre, um filme e tal, uma duas trilogias, para a gente entender como é que funcionou isso lá ou não. Pode até ter acontecido algo similar assim. Mas não foi aquilo exatamente. Porque eu já vi uma história que, por exemplo, até o seu planeta já funcionava aqui na Terra. Acho até interessante que vocês falam sobre isso. Você quer que a gente fale da Terra-média? É? Vocês não vão gostar do que a gente pode falar dela. A Terra-média, vocês não vão gostar do que a gente vai falar na Terra-média. Não, hoje não. Terra-média é complicado. Terra-média é complicado. Essa representação, certo? Ela, não que seja exatamente dessa forma, mas ela mostra algumas coisas que são bem plausíveis mesmo de outros mundos. Deixa eu ver, andar aqui um pouquinho mais. O grande problema, certo, que quando se iniciou os campos magnéticos, né, alguns seres criavam através de alguns aparelhos, tá, esses campos de energia. Enquanto isso estava sendo usado para a luz, tudo bem, pode ver que ele está valendo uma regra aí, tá vendo? São algumas coisinhas que são escritas, e esses livros ainda existem fisicamente, não está no astral. Alguns já foram destruídos, ainda existe no astral, mas tem alguns que existem fisicamente. E se você ler ou falar alguns campos, né, ele vai abrir campos de magia, campos de portais, ele abre sim. E aí você vai se ver há um tempo atrás. E pode fazer tudo errado outra vez. Porque nós ainda não temos a moral para não fazer coisa errada outra vez quando tiver muito poder. Não consegue, cara. São dimensionais, né? É possível sim. Isso existe. Mas são alguns escritos que a gente tem que tomar muito cuidado. Então, cuidado o que você lê. Não vai pegar um pergaminho muito antigo aí, de alguns milhares de anos, vou ler o pergaminho. Não faça isso. Não faça isso. Por exemplo, eu não aconselho você comprar um livro de magia, que tem livros de magia para vender. E nem vai fazer curso de magia. Também não é recomendado fazer. Porque por mais que a pessoa vai ensinar uma magia, ou você vai ler uma magia, o problema não é o que você vai ler, ou o que você vai fazer o curso. O problema não é isso. O problema é o campo dimensional que vai abrir na sua mente. E vai abrir. Vai abrir. Vai. Porque hoje as grandes magias, elas não podem e não são ensinadas. Tá? Então você não vai ver texto disso daí, não tem texto. Ela vai fazer um curso. Essas pessoas que fazem o curso nem sabem direito o que é magia, mas aprendeu, fez um curso lá, não sei o quê, e ela não entende direito o que são esses campos de magia. Tá? E não é esse campo que vai abrir, não é isso, não é o curso em si. O problema é o que ele vai causar na sua mente. E você vai lembrar de algumas coisas. E aí que está o problema. Isso para nós já ficou no esquecimento. Nesse momento é melhor que fique assim. Vai chegar um momento que isso vai vir à luz. Mas a grande maioria de nós, infelizmente, não está preparado para lidar com esse campo de magia. Porque envolve o orgulho nosso. Ninguém aqui ainda fica nervoso com algumas coisas? As pessoas ficam nervosas aqui ainda? Então, dá para entender? Você não pode ter campo de magia. Porque se tiver, você vai usar. Você vai usar. Então, você tem que ter muito autocontrole
E quando chegar nesse nível de autocontrole, as coisas vão ser mostradas para você. Você vai aprender no astral, as coisas vão chegar até você, ou você vai ser iniciado por alguém até que já exista aqui. Isso vai acontecer. Mas você tem que estar num autocontrole assim, perfeito. Está com autocontrole, aí você pode usar. Porque você vai usar sempre para o bem, para ajudar, para corrigir, para não ter problema. Isso tá beleza. Agora, se você ainda tem os picos, me desculpe, não vai dar certo. A primeira oportunidade que tiver, você vai usar. Ferrou, né? Ferrou, na hora, acabou. É por isso que muita coisa que a gente já sabe, já aprendeu, a gente não lembra. E é melhor que fique assim. É melhor. Nós não somos ainda muito bonzinhos. Vamos em frente, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui para a gente falar. Aqui um pouco dos campos de energia que a gente consegue canalizar quando se mete com alguma pirâmide, né? A pirâmide ela causa isso daqui, tá? Que é um grande condutor de energia. Tá? Dá para perceber o que ela faz aqui, né? E muitas vezes ela capta com violência e puxa com violência. Ela faz isso. Porque existe todo um alinhamento da pirâmide, não é somente com estrelas, um alinhamento com o centro do planeta. Então existe um pouco daquilo que a gente chama de geometria sagrada, tá? E essa geometria sagrada tem a ver com a base da pirâmide, ela tem todo um esqueminha, como é que ele foi montado, a orientação solar não, com as estrelas, né, e a orientação com o centro do planeta, tem todo um esqueminha aí. Se você entende bastante disso, que é exatamente o campo que ele consegue gerar, automaticamente. Está dentro da geometria sagrada que a gente chama. Que é algo que eu acho que vocês também não devem estudar. Vocês vão começar a fazer risco no chão, fazer umas coisas aí, e tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Tem muitas pirâmides desse Tem milhares de pirâmides, milhares de pirâmides. Tá? Isso no mundo inteiro. Tem muitas pirâmides que estão enterradas, que estão sobre a água, tá? Mas tem milhares e milhares e milhares de pirâmides. E todas elas construídas o quê? Do mesmo jeito, com a mesma tecnologia, com o mesmo, sabe, apelo angular, ou seja, todos os ângulos bem ajustadinhos. Você fala, mas como essa tecnologia foi para todos eles? Lógico, quem construiu foi a mesma pessoa, o mesmo povo que criou. Não foram elas. Quem já estava aqui construiu antes. Aí nós temos esse Sol negro, que infelizmente é um grande reator, isso é um problema. Então a maioria dos campos de magia, ou as dificuldades planetárias que nós enfrentamos, que envolve desde a não distribuição correta dos alimentos, não distribuição correta das rendas, o efetivo muito grande, né, de moléstias que acontecem em determinadas regiões, que poderiam ser debeladas com facilidades, e não acontece isso. Tudo isso normalmente é causado por essa energia do Sol negro, que é canalizada via magos negros. Eles fazem essa boa canalização. A pessoa que acha que isso é normal, não, mas Okay. o mundo é assim que tem que ser. Esses? Tem uma afinidade com isso? Lógico que tem. Ela já foi convencida que é assim. Ela está presa no inconsciente coletivo das pirâmides negras, que é alimentada por esse Sol negro. Tudo bem? Não está tudo bem? Ué. Não é assim mesmo? Não é assim mesmo? Isso para os magos é como se fosse um chakra integrativo. É um ponto de abastecimento. Eles criam um chakra artificial. Eu não liguei aqui na tomada aqui para funcionar eletricamente esses aparelhos. Como é que eles ligam o campo energético deles? Eles se ligam nesse Sol, né? Eles ficam ligados o tempo inteiro. É assim que funciona. E a gente fornece. Normalmente é alimentado, o miolo do planeta, ele não permite a integração com esse Sol negro. Mas esse Sol negro precisa ser alimentado. E quem alimenta? Quem está sobre a Terra. Nós alimentamos ele. Os nossos pensamentos. Sim. Nosso pensamento que alimenta eles lá embaixo. Pode ser que aconteça isso daqui outra vez, tá? Pode ser. Aquilo lá são portais de sustentação, que abriam, na verdade, caminhos de minhoca. Hoje isso não é permitido mais. Existe uma questão aqui na Estátua da Liberdade, que está lá em Nova York.
Existe uma pirâmide geométrica nele, astralmente falando. Esse traço aqui em preto não existe, hein, pessoal? Não existe. Mas geometricamente ela está desenhada lá. Quem instalou a estátua lá sabia disso, por algum motivo. E ele colocou numa posição que criou esse campo. Mas ela foi construída na França, né? Sim, ela é um presente dos franceses, tá? Inclusive tem réplicas em outros lugares do mundo, né? Mas a instalação dela, ela obedeceu essa geometria aí que a gente chama sagrada. Ela obedeceu isso. Na verdade é bom, né? Ele segura um monte de coisa ali em Nova York. Mas se Gaia ficar nervoso, essa pirâmide vai ser engolida. E vai ser engolida pela água. Aqui só mostrando os miolos, né? Como é que são os cortes planetários. Vocês sabiam disso? O núcleo sólido, né? Podemos dizer que é ferro sólido, né? Aí você tem esse núcleo líquido, que seria o sólido, o ferro derretido. E a gente está hoje aqui na gravidade terrestre, né? Ou pelo campo magnético, por causa desse núcleo líquido. Não é por causa do núcleo sólido, é o núcleo líquido que fica girando. É esse giro que cria o campo magnético e deixa eu aqui. Senão a gente estaria tudo flutuando aqui. Um monte de imãzinhos ao redor da Terra? O imãzinho é causado por esse campo. Quem fez física aqui? Alguém fez física aqui? Tem algum físico aqui? Não é essa física, cara. É mecânica de fluidos, tá? Então isso. Você pega um sólido e ele gira com grande velocidade um líquido, você cria um campo magnético, um campo eletromagnético. Isso é mecânica de fluidos. Tá? Engenharia, arquitetura não, só engenharia. Né? Engenharia, isso. Mas é mecânica de fluidos. Tá? Então quem faz física 1, física 2, física 3, física 4, física 35, lá você entende como é que funciona essa mecânica de fluidos aí. E é assim. Não, é o corte só que foi feito. Não tem nada a ver, ele é redondo, cara, não tem coração, não. Ele gira aqui em grande velocidade, uma velocidade muito grande, certo? Que são bilhões, né? Olha só, olha a distância aqui, ó. A distância aqui, ó. Tá? E faz com que gere um campo eletromagnético. Aí você tem o campo o quê? Gravitacional da Terra, o campo magnético que protege a Terra contra os raios solares, a gente está protegido. Mas ao mesmo tempo, esse campo eletromagnético está vinculado com o quê? Com o átomo semente que está dentro do meu coração. É a mesma sintonia. A gente só encarna aqui quando consegue isso. Tenta ir para ela. Vai achar isso daí, essa terra oca. Vai lá. Existe uma teoria, né? Existe a teoria, mas não é assim que funciona. E aí a gente tem esse que a gente chama de manto, né? Que também aqui já é sólido, né? Aqui é sólido. Aqui é tudo sólido. Isso é sólido, isso aqui é líquido. Temperaturas altíssimas aqui. Tá? Se não me engano é 3.000 graus, uma coisa assim. Não dá para ficar pertinho dele. E aqui é sólido também. Sólido, líquido e sólido. Tá? E esse daqui girando. Gira uma velocidade razoável. Tá? E aí você tem o campo magnético. Aqui é só uma perspectiva, né? Um pouquinho diferente. Então nós temos o núcleo interno, né? E aqui a quantidade de profundidade, tá vendo? Aqui em quilômetros, hein, pessoal? Não é metros, não. Então o núcleo da Terra está a 6.000 quilômetros. Aqui é a crosta, né? Aqui é a crosta. Que é considerado como um manto superior, mas é a crosta. Aqui é onde está os rios, certo? As cavernas, está tudo aqui, ó. Tudo aqui. A maioria dos espíritos, quando fica nas profundezas, eles estão nessa parte azul aqui, ó. Mais ou menos, máximo 1.000 quilômetros. Mas existem seres muito densos que estão abaixo disso. Estão abaixo disso. Tá? Os dragões, eles não estão na faixa azul, eles estão mais ou menos nessa faixa aqui, ó. Alguns estão até nessa parte líquida aqui, ó. Os dragões. Hã? Os magos negros não conseguem ir tão fundo. No máximo aqui, um pouquinho aqui e mais aqui. Não, eles têm a mesma função de chakra, mas são considerados secundários. Não são os principais.
Não, é que quando a gente fala intraterreno, na verdade a gente está falando dos seres que estão lá embaixo. Tá? Tem tanto das trevas quanto de luz. Tá? Leia o livro Abismo. Já leu o livro Abismo? Dá uma lidinha no livro Abismo. Tá? Não leia à noite, por favor. Leia durante o dia, senão à noite você vai para o abismo. Certo? Leia durante o dia o livro Abismo. Tá? E no livro Abismo mostra o quê? Muitos seres que estão, sabe, como se fossem lagos gigantescos, rios gigantescos e de lava, dá para entender? Aquele enxofre lá, tá? Que é um pouco naquela parte mais interna do planeta. São seres muito densos e normalmente tem o quê? Um ser de luz lá, como se fosse um barqueiro, daí que vem a filosofia grega, que alguém desdobrado viu o barqueiro lá, que realmente ele está num barco, e ele está com a pá do remo, né? Ele fica remando o tempo inteiro, mas é um remo de luz. Então ele fica virando aquela água para fazer o quê? Para melhorar a condição das pessoas que estão lá. E é uma entidade de luz que está lá, muita luz. E ele escolheu ir lá. E periodicamente ele sai de lá, depois, sei lá, de algumas centenas de anos que ele fica só remando. Esse é o trabalho dele, só rema. Só fica remando. Depois de algumas centenas de anos, a energia dele vai se desgastando. O que ele faz? Ele sai, se recarrega e volta. E volta para lá outra vez. Isso que a gente chama de intraterrenos. Os dragões, eles não querem o inconsciente coletivo. Quem quer inconsciente coletivo são os magos negros. Os dragões querem outra coisa. Eles não querem mexer com... Eles não se interessam por nós. Não é isso que eles querem. Quem se interessa por nós são os magos negros. Você fala, mas que interesse que eles têm com nós? Dominar. Eles querem dominar todos. Sim, mas eles queriam o planeta inteiro. Aí alguém foi lá e apertou um botão do planeta. Aí o planeta explodiu. E aí? Todo mundo que estava lá foi para onde? Foram, a princípio, para Vênus. Não deu muito certo lá. Aí eles mandaram para onde? Mandaram todo mundo para cá. Tanto os que viviam lá em Erg, quanto aqueles que invadiram. Essa tecnologia hoje não existe, mas eles tentam fazer algumas coisas. E qual o objetivo dos dragões? É destruir o planeta, não é controlar o planeta. Eles não querem saber disso, eles querem destruir o planeta. Por quê? Eles acham que se destruir o planeta, vão se livrar do campo magnético daqui e eles voltam para o planeta deles. Isso não dá para fazer. Não é isso, eles que ficam construindo aparelhos ou apetrechos, é o quê? Para que eles entrem nesses apetrechos e sejam levados para lá. Mas nunca dá certo. Eles vão até um certo ponto, acontece umas coisas estranhas, vai lá e pum, destrói tudo aquilo que eles fizeram. Aí novamente, mais algumas centenas ou milhares de anos, construir outra vez, acontece alguma coisa, blum, destrói outra vez. E eles não conseguem manter isso daí. Esses caras não tem muito jeito mais, não. Esses não têm nem condição de encarnar, né? Eles estão num outro caminho. Não, ele não criou para a Terra. Não. Também não desenvolveu a Terra. Ele é o nosso chefe. Mas ele não tem nada a ver então com a Terra. Não, não criou a Terra. Quem criou a Terra é acima dele. Jesus não tem condições de criar mundos ainda. Ele controla mundos, é diferente. Controlar é uma coisa, criar é outra. Ele não cria, ele controla. Não só o nosso, ele controla um grupinho grande aí. Hoje não é mais ele. Não, já tem um substituto. É um carinha aí. Ele é meio roxo, meio lilás assim. É a mesma. Aí você tem as pessoas que em desdobramento, que visitam esses lugares, porque é permitido para relatar, e aí você tem a mesma imagem sendo reproduzida um pouco diferente, certo? Em civilizações um pouco diferentes. Tá, mas como é que fala? O relato é o mesmo.
é um barqueiro que está, sabe, num remo, só que eles não percebem, pelas épocas que foram representadas, eles não conseguem traduzir mais fidedignamente aquilo que está acontecendo. O Ranieri, por ser um texto mais recente, ele conseguiu captar melhor, pela informação que ele tinha na cabeça, já era mais espiritualizado, ele entendia melhor um pouco, ele entendeu melhor o que estava acontecendo. Tá? Tá. Seria, e normalmente é resgate dessas pessoas que estão afundadas nesse isso é muito perigoso, extremamente deletério. Nós não podemos nos aproximar de lá. Se a gente se aproximar, a gente fica. Não consegue sair. Então você tem que ir de longe, pedir para alguém, tirar de lá. E muitas vezes tem resgate, sim. A gente consegue resgatar a gente. Mas é a pessoa que já está pronta, sabe? Sabe a pessoa que está boiando? É essa que dá para pegar. A que está no fundo, não dá. A gente faz de vez em quando alguns resgates, mas só quem está boiando. E por que boiou? Por causa do remo, que fica, sabe, mexendo aquela água e fica mexendo no campo etérico, etérico não, o campo astral daquela entidade, e ela começa a se melhorar. Tem. Leia o livro Abismo. Aqui, só para fechar aqui, pessoal, que já tem o curso para entrar, dos chakras planetários, mas aqui a gente está falando das placas tectônicas, né? Então existe uma divisão planetária de todas as placas, tá? E é através das placas que normalmente o planeta se manifesta, tá? E as placas, elas estão encaixadas, ok? Mas existe movimento, hoje que já é provado pela ciência, de um movimento, uma placa empurrando a outra. Tá? E quando isso acontece, se você pega, por exemplo, esses tacos aqui, ó, se você forçar demais um taco contra o outro, o que ele vai fazer? Ele vai subir, que é o que acontece com as nossas montanhas. As montanhas têm duas formações básicas, todas as montanhas têm duas formações básicas. Ou foi um vulcão, certo, que fez um buraco, né, e explodiu, e aí começa a cair aquelas lavas, e aí depois de muitos milhares de anos ele apaga, e aí só que aquela montoeira de lava ficou em cima, e aí vai acumulando sedimentos e se transforma numa montanha. Isso pode ser um dos movimentos. Okay? O outro movimento é pressão de placas. A placa pressiona, pum, aí empurra o que está para cima. E aí nós temos muitos movimentos. Aqui, tá vendo? Não tem duas placas aqui, ó? Então nós temos essa placa indiana empurrando a placa eurasiana, tá vendo? A placa eurasiana ela é muito sólida, ela é muito rígida. Ela tem pouco movimento, mas essa placa tem muito movimento. E ela começa a empurrar aqui, e o que nós temos aqui? As maiores altitudes do nosso planeta. Todo o Himalaia está nessa região aqui. Tá? Então você tem um grande empurro. Aqui nós temos o mesmo problema. Aqui nós temos a nossa cordilheira aqui. Está tudo aqui. Ó. Por quê? Está vendo? Uma placa empurrando a outra. Ele sobe. Não tem o que fazer. São duas pressões. São as placas que a gente tem. Olha, o Brasil está sozinho numa placa. Então, por mais que tenha terremoto, vai ser pequeno aqui. O problema está aqui nas pontas. Chile, muito terremoto. Aqui tem sérios problemas no Chile. Teve recente agora. E ó, bem em cima. Quer dizer, chacoalha lá, que estiver perto. Aqui também, olha só, essa costa. Aqui é a Califórnia, aqui, né? Olha só como é que está aqui. Olha a fenda aqui. E aí nós temos aqui o Haiti, olha só onde está. Olha o problema do Haiti aqui. Olha só. Sim, mas basta um movimentinho. Já dá 6, 7, 8 graus. Na escala Richter já não tem prédio que é... Nossa cidade aqui, por exemplo, ela não aguenta um terremoto de 5 graus. E a gente sabe que tem terremotos com mais do que isso. 5 graus aqui destrói todos os prédios. Todos os prédios caem. Todos eles, sem exceção. Então, essa é a vantagem. Por isso que estou falando. Para chegar nesse terremoto aqui é muito difícil. É quase impossível isso acontecer. Agora, nas beiradas, aí é complicado. Aí chacoalha mesmo. Chacoalha mesmo. O
a gente fala do tsunami que aconteceu, né? Aonde foi o tsunami? Foi aqui, ó. Olha onde foi. Foi aqui o tsunami. 2 placas aqui. Isso no fundo do mar. Uma placa se movimentou e a água que estava em cima. Bom, a água já viu o que aconteceu. Ela veio com tudo e invadiu aqui, ó, 200 mil mortos. 200 mil mortos. É. Placa tectônica, tá vendo? Ela se movimentou, e isso daqui está embaixo d'água. Estava embaixo d'água. Ela se movimentou e veio a água por cima. Uma parte sim, uma parte sim. Mas o maior problema nosso não são os tsunamis, tá? Não são os maremotos, não são os terremotos. O maior problema nosso não são esses. O maior problema nosso são as guerras que nós causamos. Esses são os maiores problemas. A gente acha que morreu 200 mil pessoas aqui, mas na Segunda Guerra Mundial morreram 60 milhões de pessoas. Em 5 anos. Em 5 anos morreram 60 milhões de pessoas pela guerra. Esse é o maior desastre. Então, estou falando de 60 milhões de pessoas contra 200 mil pessoas. Então, olha a diferença que você tem. Então, o maior problema nosso não são esses desastres. A gente fica todo comovido, olha o desastre coletivo que houve. Esse não é o maior problema. O maior problema nosso são as batalhas que a gente enfrenta. E a maior batalha mais recente foi a Segunda Guerra Mundial. 60 milhões de pessoas. Essa é a realidade que a gente tem. Vamos parar por aqui? Tá? Talvez a semana que vem a gente possa falar sobre as mortes. A senhora fecha para mim, por favor. Vamos agradecer por essa oportunidade de aprendizado. Com cada gesto do Senhor ao Senhor, alçamos com sabedoria em nosso dia a dia. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Dá uma olhadinha nesse desenho aqui antes de ir embora. Olha só. Olha o que a Terra faz com o campo eletromagnético que ela gera. Olha os raios solares, ó. Eles não conseguem entrar. Por quê? Por causa do campo magnético que ela gera. É um planetinha pequenininho, perto do Sol. Aqui é o Sol nosso, né? Se isso daqui não existisse, ou seja, se aquele núcleo externo não girasse, isso daqui não existe. Se não existe, já imaginou o que acontece aqui. Tá? Por que esse campo aqui funciona? Por causa daquele giro. Parece que a sabedoria sideral é um pouquinho maior do que a gente pensa, né? Seria uma característica da evolução do planeta? Sim. Sim. Ele tem uma proteção para fazer o quê? Para servir de base para quem? Para as mônadas aprenderem nele. Então, o Cristo planetário, que é Gaia, fala: vocês podem vir para cá que a gente vai sustentar vocês. É isso que ele faz. Ele sustenta a gente aqui. Ele que mantém a gente vivo aqui. É o próprio planeta. Então ele gera um campo de proteção. Vem aqui, vou segurar vocês aqui, vou permitir que vocês sobrevivam aqui. Se manifestem, aprendam e cumpram seus karmas. Aqui. Mas é com a graça de quem? Com a graça do planeta. Ele que faz isso. Então a gente fala, é Deus que... É esse Espírito que possibilita que eu nasça aqui. Ó. Ele que está dando a chance. Exerce aquilo que você... pelo qual você foi criado. Exerça aquilo lá, que é o aprendizado, a evolução. Tá? Exerça. E eu vou proporcionar, através do meu campo eletromagnético, um ambiente para você sobreviver. É isso que o planeta Terra faz pela gente. Espero que a gente devolva para ele igual. Vamos com Deus, pessoal.